Oi, gente, boa noite. Meu nome é Najara Mercúrio, como todo mundo já sabe. E nós vamos falar um pouco sobre a personalidade jurídica e a teoria natalista. Vamos dizer quando ela começa, quando ela termina, se o nascituro ele tem direito a partir do momento que ele nasce com vida ou na sua concepção. Então, vale a pena ressaltar que a personalidade jurídica é quem atribui o direito e a obrigação ao indivíduo. Portanto, ela é indispensável para que a gente se torne um sujeito de direito, vamos dizer assim. E não o que seria o nascituro. O nascituro nada mais é que aquele que está para nascer, ou que foi gerado, ou que ainda não se desligou do ventre materno. O Código Civil brasileiro, no seu artigo 2, vai dizer que a personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida, mas que a lei o põe a salvo desde a concepção no nascituro. O que, de certa forma, criou margem para que teorias fossem elaboradas. Teoria como a natalista, que defende que o nascituro só tem direito a partir do momento que ele nasce com vida. A teoria também concepcionista, que vai dizer que o nascituro ele tem seus direitos resguardados desde a concepção, ou seja, desde quando você faz aquele testezinho de farmácia e dá positivo, e aí você faz de novo, porque você acha que pode estar errado. Só para confirmar, entendeu? Você faz aquele exame de sangue, que vai dar positivo também, e aí você descobre que tem aquele grãozinho de feijão dentro de você. E a partir dali, ele já tem os seus direitos assegurados pelo Código Civil brasileiro. Tem a teoria condicional. Acho que já diz tudo, não é o nome? Condicional vem de condição, não é isso? Então, a condição é que ele nasça com vida. Se ele nascer com vida, ele tem os direitos dele, tá tudo top. Então, todo nascituro foi obrigatoriamente um embrião. Como disse ali pra vocês anteriormente, aquele carocinho de feijão, como todo mundo diz, não é isso? Ina, que seria o embrião. Gente, eu não achei um conceito específico para poder mostrar para vocês do que seria um embrião. Mas, segundo Axel Ken, que é um cientista e geneticista francês, ele vai dizer que o embrião ele corresponde a um organismo em via de desenvolvimento depois do seu estado unicelular, até a realização de uma vida autônoma. Ou seja, não tem nascituro, não tem o embrião se não houver fecundação. Algumas pessoas vão dizer que o embrião ele não é uma pessoa, ele não tem vida humana, vamos dizer assim. Mas, segundo a Constituição Federal, em seu artigo 5, ele assegura que ele é sim uma pessoa, então ele tem os seus direitos resguardados e é sobre isso. Aí vocês me perguntam, Ina, beleza, ele foi um embrião, ele foi um nascituro, mas e se ele morrer durante o parto ou até mesmo antes de nascer, na barriga de sua mãe? Ele tem algum direito? Ele tem personalidade jurídica? Então, gente, ele não tem personalidade jurídica, mas o governo ele tem uma certa atenção com o seu registro. Como é que o governo registra uma pessoa que morreu? Gente, antes dele morrer, ou seja, de ser um natimorto, porque é esse o nome que dá, antes dele ser um natimorto, ele obrigatoriamente foi um nascituro. Ou seja, ele foi, como disse lá em cima, sujeito de direitos. Então, o Estado ele se preocupa, sim, com o seu registro. E é isso que vai contra a teoria natalista. Porque, para o direito, o natimorto, ele existe sim, ele ainda assim foi uma pessoa. Então, ele contrapõe a teoria natalista. Entendem? Boa noite, gente. Meu nome é Alice e hoje eu vou falar para vocês sobre o conceito das teorias e suas diferenças. Mas antes de entrar em mais detalhes nesse assunto, eu acho importante relembrar vocês o que é o nascituro. Basicamente, o nascituro a gente pode conceituar ele como um ser que já foi concebido, mas o seu nascimento ainda está pendente. Ou seja, ele já foi concebido, mas ainda não nasceu. Então, apesar do artigo 2º do Código Civil dizer que a personalidade de uma pessoa só é adquirida após o seu nascimento,
A gente tem duas teorias que explicam a personalidade do nascituro. Então, a gente tem a teoria natalista, que é o que estamos abordando nesse trabalho, e temos a teoria concepcionista. Para a teoria natalista, o nascituro ele só adquire personalidade civil após o seu nascimento, ou seja, ele só possui qualquer direito após o seu nascimento. Ah, Alice, mas quais direitos são esses? Ele não tem direito à filiação, não tem direito à saúde, que é o pré-natal que o nascituro sempre tem, não tem direito a isso. Já na teoria concepcionista, o nascituro ele já vai ter a personalidade civil antes mesmo do seu nascimento. Ele já vai ter personalidade civil na concepção. Antes, mesmo na barriga da mãe, ele já tem esse direito para a teoria concepcionista. Uma pergunta que eu acho importante abordar aqui é se o nascituro ele tem direitos patrimoniais. Quais são os direitos patrimoniais? Direito a comprar um carro, direito a uma casa, direito à herança, né? São esses alguns dos direitos patrimoniais. Mas a resposta é não. Tanto a teoria natalista quanto a teoria concepcionista defendem que o nascituro ele só pode ter direito patrimoniais a partir do seu nascimento, né? Fora isso, porque para a teoria concepcionista, o nascituro ele já tem direitos antes mesmo do seu nascimento. Porém, direitos patrimoniais não é o caso. Eles não defendem que o nascituro, tanto natalista quanto concepcionista, defendem que o nascituro não tenha direitos patrimoniais antes do seu nascimento com vida. Concluindo, gente, segundo o artigo 2º do Código Civil, o nascituro tem seus direitos assegurados desde a sua concepção. Porém, para a teoria natalista, o nascituro ele só obtém a sua personalidade após o seu nascimento com vida. Mas para a teoria concepcionista, o nascituro ele já possui personalidade civil antes mesmo do seu nascimento. Já na concepção, ele já adquire a personalidade civil para a teoria concepcionista. Então, essa é uma das diferenças entre as teorias, né? Que a teoria natalista apoia a personalidade civil após o nascimento e a teoria concepcionista apoia antes mesmo do nascimento do nascituro, já apoia na concepção, na barriga da mãe. Então, gente, eu me chamo Rodrigo, venho aqui abordar para vocês a correlação e a relação dos países que adotam a teoria natalista. E, mediante as pesquisas realizadas, observa-se que a maioria dos países, né, que adotam a teoria natalista são países europeus ou países americanos, né? E percebe-se também que o ordenamento jurídico brasileiro ele é influenciado pelas legislações internacionais. Sendo assim, nós temos os países, né, da Espanha, assim como Uruguai e Alemanha, que são países que adotam a teoria natalista e seguem o mesmo princípio do artigo 2 do Código Civil Brasileiro, que reconhece a personalidade, né, com o nascimento e assegura os interesses do nascituro na hipótese de vir a nascer vivo. Temos, a exemplo, também o Código Civil Italiano, né, na qual o artigo 1º do Código Civil Italiano, com o título das pessoas físicas, também se pronuncia em favor da teoria natalista. Temos também o Código Civil Português, né, que reconhece os direitos do nascituro com a condição do nascimento com vida, né, momento em que o neonato adquire a personalidade jurídica. E por fim, né, fechamos com alguns países, né, como o Chile, a Colômbia, o Peru e a Suíça, que são países que protegem a vida do que está por nascer, mas, porém, só aceitam a personalidade jurídica no momento do nascimento com vida. E com isso é visto que a maioria das legislações internacionais, assim como os países, adotam a teoria. Irei falar um pouquinho sobre o Estatuto do Nascituro, que é um projeto de lei brasileiro que visa garantir a proteção integral do nascituro. Sendo assim, hoje ele é motivo de bastante polêmica e discussões por ser contra a legalização do aborto e também ele exclui a admissibilidade do aborto em qualquer situação, mesmo ele sendo proveniente do estupro.
e também pode proibir a pesquisa com células-tronco dos embriões. Eu vou falar agora para vocês um pouquinho sobre essa caminhada desse estatuto, no caso que se deu em 2007, que foi enviada para a Câmara de Deputados uma proposta que foi de autoria dos deputados federais Miguel Martini e de Luiz Carlos Bassuma, que tinha em sua proposta modificar o Código Penal, no caso considerando o aborto como um crime qualificado hediondo, sendo assim em qualquer situação. E também garantindo às mães do bebê, no caso as mulheres que foram estupradas, uma pensão, caso elas não tivessem condições financeiras suficientes para cuidar da criança, até quando o pai fosse identificado. E esse pai sendo identificado, essas despesas iam ser passadas para ele. Sendo assim, no caso, se a mãe autorizasse. E também vou passar agora para vocês um trechinho de um vídeo. Reconhecimento que a vida começa na concepção é de muita importância e muita relevância. E o fato de você dar opção àqueles que podem praticar o aborto legal, que não o façam, porque vai ter do Estado um amparo, é um avanço social muito grande no país. Quando o governo mandou o projeto de combate às drogas, que tinha uma bolsa para poder tirar as pessoas do vício, também falaram que era bolsa crack ou bolsa cocaína. E nós não concordamos com isso. O fato de você querer, para ficar contra o projeto, você querer tipificar o projeto com um crime ou com um delito ou com um erro que a pessoa está praticando, é um erro social que nós não podemos cometer. A essa entrevista do relator, deputado Eduardo Cunha, na Comissão de Finanças, na qual foi aprovado o projeto de lei número 478 de 2007, no dia 5/3 de 2003. Agora vamos falar um pouquinho sobre o que prevê o Estatuto do Nascituro. Como já sabemos, a teoria natalista, ela reconhece que é assegurado por lei os direitos do nascituro. Sendo assim, o projeto de lei número 478 de 2007, o nascituro deve ter reconhecimento da dignidade humana e são merecedores de proteção jurídica. Mesmo não havendo nascido, eles já são considerados seres humanos em formação e têm o direito de assistência médica assegurado pelo Estado. Sendo assim, também no Estatuto, no Estatuto prevê, no qual esses nascituros, eles não podem sofrer maus tratos, negligências ou, no caso, serem explorados economicamente, usado como um produto comercial. Vou falar agora um pouquinho sobre os direitos assegurados, como direito à vida, direito à alimentação, direito à representação, direito à doação e direito à sucessão. Então, o direito à vida. Quando uma mulher, no caso, ela sofre um acidente e proveniente desse acidente, consequentemente, ela sofre um aborto, é assegurado a ela a receber o seguro DPVAT. Vou falar e agora sobre o direito a alimentos, no caso, alimentos gravídicos, no qual é assegurada a mulher gestante para custear toda a gestação. E agora um pouquinho sobre o direito da representatividade, no caso, é a representação, no qual o nascituro ele tem o mesmo direito de que os filhos já nascidos. E se caso houver a falta do poder familiar, será outorgado, então, a curatela. Eu vou falar agora um pouquinho sobre o direito à doação. Esses nascituros, eles podem sim receber a doação, porém, apenas com a confirmação, no caso, do seu representante legal. Também, eles podem ter sim direitos sucessórios, no qual é um direito eventual, no qual só se torna pleno a partir do momento em que nasce com vida. Olá, me chamo Eduarda Moura e vou falar um pouco sobre pontos positivos e contrários da teoria natalista. Bom, como vimos anteriormente, a teoria natalista defende que o nascituro só terá sua personalidade jurídica após o seu nascimento com vida. Para falar sobre os pontos positivos, vou citar um pouco do Estatuto do Nascituro. De acordo com o projeto de lei 478 de 2007, o bebê, feto ou embrião que está sendo gerado, tem direito à dignidade humana, contudo, ele tem direito à sua proteção jurídica. Mesmo que ainda não tenham nascido, são considerados seres humanos em formação. Portanto, tem direito à assistência médica que deve ser custeada pelo governo do Estado.
também lhe é assegurado condições favoráveis para o seu desenvolvimento. Além disso, o Estatuto também prevê que um nascituro tenha direito a patrimônios, como, por exemplo, no caso de herança deixada por familiares. Esse nascituro, bebê, embrião que ainda está sendo gerado, tem direito a tal patrimônio, que só será de fato seu após o seu real nascimento. De acordo com o Estatuto, esse nascituro também não pode sofrer nenhum tipo de maus tratos, negligência ou sofrer exploração econômica, ou seja, ser tratado como um produto comercial. Vale a pena lembrar que ele também não pode sofrer nenhum tipo de crueldade ou de violência.